E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gente, queria conversar com vocês a respeito dessa tragédia que aconteceu aí em Capitólio, Minas Gerais. Infelizmente, como a notícia já se espalhou aí, né, pelo Brasil afora, um rochedo, né, um pedaço de um morro caiu por cima de algumas lanchas, 2 ou 3 lanchas, e infelizmente 10 pessoas faleceram no episódio, tá? Pelo menos até agora foram 10 pessoas confirmadas as suas mortes, infelizmente. E eu vendo a notícia eu achei aquilo tão trágico, né? O pessoal lá do bombeiro disse que só o impacto da pedra esmagou as pessoas contra a água. Tava até difícil para identificar os corpos. Que coisa triste, né? E assim, mais triste ainda é que todas as vezes que acontece uma tragédia dessas, as pessoas começam a procurar culpados. Os comentários que a gente vê na internet mas avisaram, o pessoal ficou lá na outra lancha, lá avisando para eles saírem de lá. E aí a gente não estava no local para entender melhor o contexto do ocorrido. Mas assim, o que eu penso a respeito disso? Porque as pessoas estão falando, Deus avisou que eles tinham que sair dali, eles não saíram. Aí porque eles não saíram, aí eles foram culpados do que aconteceu. Se não tivesse aquela outra lancha mais atrás no vídeo avisando para eles saírem de lá, então talvez não teriam tantos julgamentos a respeito dos que foram atingidos, porque eles estavam lá e talvez eles não, eu acho que eles nem sabiam, eles não viram essa movimentação da parede de rochas lá desabando sobre eles, tremendo, né? O pessoal que estava mais atrás é que viu, só que é dito aí que estava tendo muito barulho de som alto nas lanchas, né? Então eles não conseguiram ouvir. Eu creio que se o pessoal que estava nas lanchas que foram atingidas estivessem lá atrás, juntos com os outros que também se depararam com a cena da parede já balançando, eles não teriam se aproximado do morro lá para acontecer isso. É lógico. Se eu estou lá com todo mundo lá com as outras lanchas, vejo a parede tremendo lá, eu não ia me aproximar. Agora, porque eles se aproximaram e os de trás ouviram e avisaram para eles que não ouviram lá na frente por causa do som alto, aí a culpa é deles porque eles não avisaram, sabe? Mas eu não estou aqui para falar de culpa, de procurar culpa, eu estou aqui para falar de um episódio que Jesus conta nos evangelhos, que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Jesus, em uma ocasião, ele fala sobre tragédias. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 1 em Lucas 13. Naquela ocasião, no contexto que Jesus estava ali com os discípulos, aconteceu uma conversa lá. Na conversa, o que foi dito foi o seguinte: alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos, um dos governantes romanos lá da época, que trabalhavam para os romanos, né, misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus falou o que a respeito disso? Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, que ele já está falando de outro episódio, de outro fato que aconteceu, vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem,
todos vocês também perecerão. Aqui Jesus ele fala a respeito de duas tragédias. A primeira, quando Pilatos manda assassinar alguns galileus que estavam oferecendo sacrifícios. Aí Pôncio Pilatos manda ir lá e assassinar esses galileus. E as pessoas já estavam procurando culpados já. Por que aconteceu isso com eles? É porque eles eram grandes pecadores e é por isso que Pilatos foi lá e matou eles, por causa da culpa deles, de alguma forma? Aí o segundo episódio, Jesus fala de uma torre. Essa torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas. E aqui, Jesus ele não está procurando culpado. Será que a torre estava rachada e ninguém avisou e avisaram lá para essas 18 pessoas que elas tinham que sair de lá e elas não saíram e por isso que aconteceu a tragédia? Porque eles foram desobedientes? Jesus aqui nesses episódios, ele não está procurando culpado. Jesus, pelo contrário, ele diz que tanto os que estavam durante a tragédia, presentes na tragédia, e se perderam, são pecadores igual àqueles que permaneceram vivos. Jesus está dizendo que todos nós somos pecadores diante de Deus e que todos nós podemos perecer. Ele fala aqui perecer. Vocês também perecerão se não se arrependerem. Ele fala isso duas vezes. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que isso quer dizer? Que tanto nós, quanto os que sofrem nas tragédias, os que passam lutas e dificuldades, precisam se arrepender diante de Deus. Porque a morte, porque o falecer, porque o vir a óbito, isso vai acontecer com todos nós. Não é porque eu estou andando de lancha ou com som alto, não é porque eu estou curtindo por aí, que isso é uma justificativa para eu falecer e ser culpado porque eu estava ali naquele momento. Você pode estar dentro da sua casa e cair um prédio do lado e você falecer. E você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que não está aí nas farras ou nas bagunças. E isso pode acontecer com você também. Nós, cristãos que tentamos ser praticantes, levar a sério as coisas de Deus, não estamos isentos a sofrer igual a um ateu, a sofrer igual a qualquer outra pessoa. A diferença é que quando nós sofremos, nós confiamos que Deus está conosco e que Deus tem um plano maior acima de todas as coisas. Mas por que o mal acontece no mundo? O mal está aí no mundo desde quando entra o pecado no mundo, desde o episódio lá de Adão e Eva. Então, desde quando o pecado passa a adentrar desse mundo, nós estamos sujeitos a sofrer, estamos sujeitos a adoecer, a morrer. Uma pessoa, humanamente falando, boa, pode sofrer as consequências de outra pessoa que essa sim não quer saber da vida e você morre aí de bala perdida. Quantos episódios a gente vê, fulano era inocente, nunca fez mal a ninguém e morreu de bala perdida. Por quê? Porque o pecado está nesse mundo. E Jesus diz que todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, termos consciência de que eu não sou melhor que qualquer pessoa que falece numa tragédia. Todos nós, tanto o que faleceu deveria levar uma vida de arrependimento e quem está vivo ainda dá tempo de se arrepender diante de Deus. A mensagem de Jesus aqui é que a gente não tem que ficar sempre procurando culpado para as coisas que acontecem no mundo, porque o pecado está no mundo. Então, a minha mensagem aqui é que a gente tenha compaixão com as famílias que perderam seus familiares. Muito triste esse episódio, né? Em vez de ficar falando, mas ainda avisaram lá para o seu parente que a lancha poderia ser atingida porque a parede estava tremendo lá. Não, a gente não está nesse momento. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E esse é um momento muito triste para essas famílias. Então, que Deus tenha misericórdia tanto
das famílias desses que se perderam, quanto das nossas também, da minha família, da sua família, porque todos nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus todos os dias. Que Deus conforte o coração dessas famílias que perderam os seus entes queridos, independente da vida de cada um, porque nós não estamos aqui para julgar. Nós falamos desse evangelho que fala sobre perdão, graça, humildade, que isso vem sobre nossas vidas quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, não porque nós somos melhores que os outros, é porque o Espírito Santo que muda as nossas vidas. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que nós sejamos menos rápidos em julgar, sejamos rápidos em abençoar e a se importar com o próximo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.